Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um webinar da Qualitours. Hoje, sexta-feira, 18 de outubro. Atípico, nessa semana aí foi corrida, semana de entrega de orçamento aqui na Bfly. Então a gente passou para sexta, mas vamos aí fechar a semana com um produto bem bacana. É... Só falando que eu tava sem som aqui, mas tô com som, né, gente? Vocês também me avisam aqui no chat qualquer coisa. Já vou compartilhar minha tela. Gente, hoje a apresentação é de um produto muito especial para nós aqui da Qualitours, da Bfly, porque é um produto exclusivo nosso, tá bom? Hoje a gente vai falar de Windstar, uma companhia aí já bem renomada, bem conhecida. Quem já conhece ela há algum tempo sabe que era uma companhia que era de representatividade exclusiva da Queensberry aqui no Brasil, né? Queensberry do mesmo grupo aqui da Qualitours, né? Faz parte da Bfly, como a Qualitours assumiu o Marítimo do grupo, a gente também assumiu esse contrato de exclusividade com a Winstar, ok? É, já foi considerada diversas vezes, inclusive em 2023, como a melhor companhia marítima de cruzeiros de navios pequenos, tá bom? É, como vocês podem ver aqui, tá? No Condé Nast, no Traveler, né? Já 2022 com diversos prêmios, 2023 também, tá? A frota da Windstar é líder de mercado em pequenos navios. Eles têm um total de 1.574 leitos, tanto em portos populares como portos fora do habitual, justamente por serem ou veleiros ou iates menores. Então eles chegam aonde grandes navios não chegam, né? Como a gente sempre fala aqui nos nossos webinars. Navegando em mais de 85 países, tá? Os roteiros deles durante o ano acabam pegando 85 países, tá bom? E a gente está falando de embarcações de 148 a 342 hóspedes, tá bom? É, Conhecidos pelas experiências imersivas, autênticas, como eu falei, itinerários únicos, serviço também muito bom, um programa com foco na culinária também muito forte. é, e algumas questões de excursão, que a gente tem algumas excursões diferenciadas que eu também vou mostrar mais à frente para você, tá? Até na linha um pouco dos últimos webinars que eu fiz com Ilha, falando um pouco das categorias de navio, né? O que significa um navio pequeno, né? Qual que é a vantagem, vamos dizer assim, de um navio pequeno? A grande vantagem é atracar onde navios maiores não podem, ou porque eles não chegam, porque tem que passar por algum estreito que o navio não chega, ou porque já é um porto muito antigo, é um porto histórico, já tem lei que proíbe navios de certas a partir de certa tonelagem atracar nesse porto, tá bom? Então, algumas diferenciais do Windstar. Eles atracam, por exemplo, no coração de Londres, ou ao lado da pista do Grande Prêmio de Mônaco, tá? Tem um vídeo muito interessante lá em Mônaco do Kimi Raikkonen, né? Já aposentado piloto, que ele bate em Mônaco e ele sai andando na pista, não volta pro vestiário dele, ele vai direto para um iate dele ali do lado e dá para ver o iate da Windstar nesse vídeo, tá bom? Então fica muito perto da pista também. É, ou até misturado com os barcos de pesca em Dubrovnik, né? Chega em baías que grandes navios não chegam. Então, isso facilita acesso a pequenos cais, como eu falei, portos exclusivos de iate, ou até um acesso direto à praia, tá? Essa foto aqui, o windsurf está em Veneza. Veneza, isso. E se eu não me engano, aonde ele está, navios grandes já não podem mais atracar, né? Que Veneza teve aí, pouco antes da pandemia, atualizações bem rigorosas aí de leis e que se mantiveram até hoje. Primeiro, até antes de eu entrar aqui no windsurf especificamente, né? Só para explicar para vocês, a Windstar ela tem duas categorias de embarcações: a classe Wind, que é essa que eu vou mostrar agora, e a classe Star. E é muito fácil lembrar qualquer qual. A classe Star é a classe de iates, a classe Wind é a classe de veleiros, né? Wind é vento, só faz essa associação vento
veleiro, vela, já lembra qual classe navega de qual maneira, né? A Windstar, claro, a classe Wind, a primeira da Windstar, é o carro-chefe da empresa. É, os navios têm essas velas, elas ajudam na navegação, mas claro, também tem motor, né, para mar um pouco mais revolto, ou algum dia está contra vento, por exemplo, utiliza o motor, claro, tá bom? O windsurf, ele é o maior navio à vela do mundo, tá, gente? Ele tem 151 cabines, mais 20 suítes, totalizando aí os 342 hóspedes de capacidade. É, Ele oferece uma experiência clássica de um navio pequeno, né, com esse romantismo, podemos assim dizer, de se navegar à vela. Também na classe Wind, tá, gente? Vamos lá, sempre gosto de voltar. Windsurf, maior navio à vela do mundo, é o primeiro dessa classe. E a gente tem os navios irmãos, Windstar e Windspirit, que tem 73 cabines, mais uma suíte, 74 no total, totalizando 148 hóspedes, tá bom? É, Curiosidade, é menor que a maioria dos navios fluviais, por exemplo. Então, a gente fala que o navio fluvial é uma experiência de hotel boutique. Aqui no Windstar, no Windspirit, a gente também tem essa experiência, podendo chegar no coração do destino, como eu falei. É, Batendo nessa tecla de novo, porque é uma tecla que vocês têm que bater com o cliente, né, na hora de convencer ele. Navio menor, né, uma embarcação menor, significa portos e lugares únicos, inusitados e pouco visitados. Esse é o principal, tá? Na classe Wind, a gente tem o luxo de ter um convés amplo e espaçoso, que tem espaço suficiente para todo mundo. E aí tem piscina com piso em teca, duas jacuzzis também, tá bom, nas pontas. Então, suficiente para relaxar. E aí, essa foto, se eu não me engano, está na Croácia. Acho que pode até ser Dubrovnik nessa foto. Os três navios, Windstar, Windspirit e Windsurf, eles estão num processo de revitalização, tá? Como a companhia está chamando Wind Class Refresh. É uma revitalização de ambientes internos e externos que vai estar concluída até o final de 2026. E eles não vão fazer isso de uma vez só. Eles estão fazendo pouco a pouco em períodos de dry dock durante o ano, né? Em períodos que eles vão para a doca para fazer essas manutenções que não dá para fazer com hóspedes. Mas eles navegam um pouco, aí um período de baixa, eles vão para a doca, fazem um pouco da manutenção, depois voltam a navegar. Então, o Windstar, as áreas públicas e as cabines já foram, esse refresh já foi feito em 2023. O Windspirit vai estar totalmente completo em 2025 agora. E aí as áreas externas do Windstar e aí todas as áreas do Windsurf estarão completos em 2026, tá bom? Então, voltando aqui, gente, a gente tem o Windsurf já com uma parte feita, tá bom? Mentira, desculpa. O Windsurf, que é o maior navio à vela do mundo, ele vai começar a ser revitalizado ainda e termina em 2026. E os irmãos, o Star e o Spirit, já começou essa reforma, sendo que o Spirit termina em 2025, no ano que vem, e o Star termina junto com o maior deles, aí o Surf, que nessa foto está à direita, tá bom? Aqui um pouco da perspectiva artística do interior dessa classe, tá, gente? Aqui, é claro, feito com inteligência artificial, né? Mas para a gente ter uma ideia do que nos espera. Então, vocês podem ver aí, eu vou passar algumas fotos, tá? É, Interiores bem modernos, bem revitalizados, né? Um pouquinho da parte exterior também, vocês podem ver, a piscina vai ficar muito mais bonita do que é hoje, muito mais moderna, com mais espaço, com um novo convés na parte traseira estendida, né? Já tem esse convés, mas ele está sendo estendido na classe Wind, tá bom? Então,
Esperar coisas boas, boas novidades dessa companhia que voltou a fazer barulho no mercado, tá, gente? Isso é interessante de vocês saberem. Eu vou até mostrar aqui, mas a Winstar, por exemplo, está voltando para o Tahiti em 2027, se eu não me engano. A gente tem slides dedicados para isso. Então, eles estão dando um boost aí nas vendas, no marketing, na divulgação e na revitalização desse produto. Saindo da classe Wind, dos veleiros, chegamos na classe Star, pessoal, dos iates. E aí temos três iates, o Star Pride, o Legend e o Breeze, para 312 hóspedes cada um. São iates somente com suítes, tá bom? Temos cinco restaurantes a bordo desses iates, né? São iates gêmeos. Ou seja, cinco restaurantes para apenas 312 hóspedes. É muita opção, tá? Quem tem acompanhado nossos webinars aí, é muita opção. A gente tem navios aí de luxo, de mais que o dobro dessa capacidade e que tem a mesma quantidade de restaurantes ou até menos. É, Então eles têm aí uma área que eles chamam de Yacht Club. Os interiores desse iate, eles têm janelas altas, com vistas amplas, né? Sem paredes, né? O principal, né, sempre que a gente faz um webinar aqui para vocês, gente, a gente teve um treinamento da própria companhia algum tempo antes, né? Para dar uma reciclada no conhecimento. E isso foi uma das coisas que o nosso contato da Windstar falou, que eles evitam, sempre que possível, colocar paredes grandes ou paredes em locais que tem alguma opção no interior do navio para dar essa sensação de um amplo espaço por pessoa, tá bom? Aqui o deck da piscina, da nossa classe Star. É, E aí eu falei dos três gêmeos, né? A classe Star ela tem cinco no total. Agora a gente vai chegar nos outros dois, que é o Star Seeker e o Star Explorer, agora para 224 passageiros apenas. E esses navios estão chegando ainda, tá, gente? Novidade. Como eu falei, a companhia está investindo bem. O Seeker chega em dezembro de 2025 e o Explorer chega em dezembro de 2026. E são as primeiras construções da Windstar dos últimos anos, tá bom? Então é uma evolução na classe Star, tá bom? Então se a gente já viu fotos dos navios que já estão operando, né, nessa classe Star dos iates e já são bem modernos, imagina o que a gente pode esperar do Seeker e do Explorer, tá? Então a gente está falando aí de 224 hóspedes, também todas suítes, uma tripulação de 135, então um serviço bem intimista, tá bom? Suítes com varanda são 72 e suítes com janela infinita são 30, tá bom? Novamente, diversas opções de restaurante e, claro, né, como todos os produtos aí premium e luxo que a gente trabalha, temos spa, academia, hidromassagem, piscina e eles também aqui têm a plataforma marina, né, de esportes. Então a gente pode ver aí, mais de 60% das cabines estão com varanda. A gente tem suítes com janelas infinitas, né, que a gente chama das French balconies, como eu já mencionei em outros treinamentos, eu considero perfeitas para itinerários como Alasca, por exemplo, né, itinerários mais gelados. Você ainda tem a visão exterior, mas você não vai para sua varanda morrer de frio, ainda mais quando está navegando, que bate um vento gelado. Então, é aquela questão, né, pessoal, de ajustar o roteiro do cliente para o que você vai oferecer para ele. É, E aí o Windstar investiu bastante, tá? Nesses dois novos iates. Eles se descrevem como degrees of difference, né? Graus de diferença. Esse é um dos slogans da Windstar que a gente quis aqui traduzir para vocês. Como eu falei, a gente tem a plataforma de esportes aquáticos em todas as categorias, tá? Tanto na Wind quanto na Star. E aí achei engraçado anotar aqui, o rapaz da Windstar falou pra gente, né?
você ter uma plataforma de esportes aquáticos é como você ter uma piscina extra, né? E você também não precisa desembarcar para aproveitar o mar. Então, todos os navios da Windstar têm essa plataforma, tá? Além disso, gente, eles têm uma política Open Bridge. Então, a qualquer momento, você pode bater na porta ali do capitão, né? A gente chama da ponte de comando, e pedir uma visita, tirar uma foto. Então, isso é bem bacana também, né? Para os amantes, ainda mais, gente, na classe Wind dos veleiros, que a gente sabe que a comunidade de velejadores é uma comunidade muito, muito forte ainda, muito unida, e que tem muito interesse. Então, até para esses clientes que vocês sabem que gostam de velejar, a classe Wind da Windstar é interessante para eles conhecerem, tá? E aí é uma maneira também de conversar com os oficiais, conversar com a tripulação e, e agregar ainda mais para a viagem do cliente, tá? Com essa política de Open Bridge aí. É, como a gente já falou aqui bastante, pequenos portos para ancorar, né? Significa que a gente não precisa de toda a infraestrutura necessária para grandes navios, né? Então a gente vê nos roteiros, até nos treinamentos que eu dei com o Ilia, os roteiros dos grandes navios, eles são sempre os mesmos, nas mesmas cidades, porque precisam de infraestrutura. Navio menor visita a cidadezinha menor, né? O próprio webinar que a gente fez do fluvial, a gente mostra isso, parar no coração das cidades. Aqui com a Windstar a gente também consegue parar no coração das cidades antigas. Eles têm roteiros de ilhas gregas que pega ilhas que nenhuma outra companhia faz, tá? Justamente por essa possibilidade de conseguir ancorar pertinho ali no Porto de Arte. Até essa foto aqui, por exemplo, gente, tô falando sem colocar a foto. Ó, essa cidade bem pequenininha, né? Não vou saber falar qual que é a cidade, mas vocês podem ver, ó. Temos um dos iates da Windstar ancorado aí, bem no coração da cidade, onde uma embarcação maior nem pensaria em entrar, tá? A Windstar, nos seus roteiros de muito calor, de praia, tem a sua festa na praia, né? A Beach Party, que eles falam que é signature deles, né? Eles são, né, conhecidos por isso nos roteiros deles. É, Eles têm também o churrasco no deck, a festa a bordo, que eles chamam de deck barbecue. É uma chance grande de conectar os tripulantes que vão ao deck para dançar com os hóspedes, tá bom? É, Então é um alto astral muito grande neste navio, né? Eu considero que também ele já é para um novo jovem, né? Que a gente fala aí, o público aí eu diria dos seus 30 até os seus 60 anos, é um produto bem interessante, tá? Ele vai agradar toda essa faixa etária, todas essas gerações, com certeza. A Winstar também trabalha com eventos que eles chamam Destination Discovery, que eles têm inclusões únicas. Por exemplo, em Kusadasi, jantar, que é essa foto aqui, jantar sobre a biblioteca em Éfesos. É a única companhia de cruzeiro a oferecer um jantar nesse local. Para quem já teve a chance de ir em Éfeso, eu tive no ano passado, é muito impressionante, é enorme. Essa biblioteca e vocês podem ver o pessoal lá embaixo, parece umas formiguinhas, é muito, muito grande, né? Essas ruínas são um lugar muito bacana e jantar aí sob a biblioteca deve ser uma experiência ímpar também. Eles têm a Bora Bora Beach Party na Polinésia Francesa, eles também têm as festas no Caribe e muitos outros Destination Discoveries, tá bom? Praticamente um staff para cada dois hóspedes em todos os navios, tá, gente? Como a gente está falando de navio de muitos poucos hóspedes, isso é mais que suficiente, tá bom? Então é uma relação que fica muito próxima. O cliente é muito bem servido. Em 1, 2 dias, a tripulação já sabe do que aquele cliente gosta, que drink que ele gosta, que ele gosta de comer, tá bom? Todos os restaurantes estão incluídos, tá bom?
O jantar ele é aberto. Só os restaurantes de especialidade menor é interessante, assim que o cliente chegar a bordo, ele fazer a reserva do seu horário, ele não vai precisar pagar, mas fazer a reserva só para garantir o lugar, tá bom? E ele pode repetir, ele gostou muito do restaurante, quer ir sempre naquele restaurante, tendo disponibilidade de reserva de algum horário, ele pode repetir também sem custo, tá bom? A Winstar é a linha de cruzeiro oficial da Fundação James Beard, tá bom? Que é um chefe americano, que é uma fundação que premia novos e futuros chefes todos os anos. E aí tem uma parceria com a Winstar, com vários locais para jantar em algumas paradas, algumas aulas de culinária a bordo também, com chefes de alguns restaurantes dos locais visitados. Mas isso é muito, muito interessante. Então, o que a gente está falando aqui da classe Wind, a gente tem o Ânfora, que é um restaurante principal com menu sempre em mudança, então é um restaurante à la carte no jantar, mas ele vai ter o menu rotativo dentro do mesmo roteiro, tá bom? A gente tem o Candles, que é o churrasco ao ar livre sobre as estrelas, que é também aquela imagem que eu mostrei do barbecue. E aí, na classe Star, a gente tem exclusivamente nessa classe, na classe dos iates, o The Grill, que é um restaurante de carnes defumadas. A gente tem o Quadro 44, que é um restaurante espanhol moderno, tá bom? E tem um menu completo vegano, tá bom? E outras opções quem tem dietas especiais, tá bom? Sem glúten, sem lactose, enfim. Tudo isso eles conseguem entregar para o cliente. E claro, produtos de origem local e sempre frescos, né? Assim como todos os produtos de luxo. Aqui uma foto do Anfora, né? Me corrigindo, ele é o restaurante principal de todos os navios, tá? Eu falei que seria só da classe Wind, não é. Ele é um restaurante principal de todos os navios, tá bom? Tem o Veranda aqui, para servir um café da manhã e um almoço no estilo buffet, mas ele também oferece um jantar no estilo buffet, para quem não quer jantar à la carte, ou não tá com muita fome, quer comer só uma salada, fazer um prato de salada e já ir para a cabine descansar, enfim. Ele ajuda nessa questão para aquele cliente que gosta do buffet. A gente tem o Candles, o- que tem, e o Alfresco Steakhouse, que tem em todos os navios, tá bom, gente? A gente tem o quadro 44, que é assinado pelo chefe Antônio Sasso. É um jantar de especialidade, como eu falei, cozinha moderna espanhola da classe Star, precisa ser reservado a bordo, mas não tem custo extra, tá, gente? Só precisa ser reservado a bordo, mas seu cliente não vai pagar nada a mais. A gente tem o Star Grill, né, que também é assinado por um outro chefe, o Stephen Reichland. Também especialidade, apenas jantar, precisa ser reservado a bordo, novamente sem taxa. A gente tem aqui o Star Grill, que ele é para almoço e jantar na classe Star, tá bom? Aí já é mais carne, mais steakhouse. A gente tem um jantar de especialidade do Windsurf, que é o Stella Bistro, né? A gente tá falando aí do maior veleiro, já com um novo menu para esse ano. E ele tem um estilo francês, uma culinária francesa, né? Eu tenho mais fotos aqui, pratos bem no estilo bistrô francês, tá? Que a gente é acostumado a ver aí nos principais restaurantes. Como eu falei, problema nenhum para quem tem dietas gluten-free ou sem adição de sal, óleo ou açúcar, produtos minimamente processados. Isso é oferecido em todos os restaurantes, tá? Deles, que eles colocam como essa plant-based initiative, né? Então, uma iniciativa vegana. E também é disponível no menu de room service, tá bom? Então, bem interessante aí essa informação. Já chegando um pouco de cabines,
tá bom? Na classe Star, a gente está falando aí apenas de suítes, como eu tinha mencionado, que elas variam de 83 a 250 metros quadrados. Então, é muito espaço, gente. A partir de 83 metros quadrados é muito espaço, tá bom? Os banheiros são grandes, e os amenities são da L'Occitane, tá bom? Os banheiros com acabamento em mármore, inclusive, tá bom? Tem suítes clássicas, né, com essa decoração clássica de navio na classe Star. É diferente, isso eu até falei, não sei quem aqui que tá online com a gente estava no treinamento que eu falei que eu dei com Ilha, do Cruzeiro Sem Mistérios que a gente falou de cabine. Eu até mencionei que normalmente nos navios as owner suites são na proa ou na popa, justamente porque elas pegam a curva do navio e conseguem ter mais espaço lá para ter a owner. Só que às vezes um itinerário, por exemplo, que o mar tá revolto, ou pegou uma chuva, ou até no Caribe. é, Imagina se o wind estivesse aqui na costa brasileira, que tá sempre mexendo o mar. Balança um pouco mais nas pontas, né? Isso a gente já mencionou em treinamento e vai mencionar de novo. Então, ter uma owner no meio do navio, você tá valorizando aquele cliente que foi o que desembolsou mais, né? Que pagou mais. Então isso é legal da classe Star. Eles colocam a Owner Suites numa localização central do navio e tem 250 metros quadrados, gente. Tá aí, ó, enorme, enorme. Aqui, já na classe Wind, pessoal, diferente da classe Star, né, que a gente falou aí a partir de 83 metros quadrados, na classe Wind a gente tem cabines a partir de 57 metros quadrados, que ainda é enorme, tá, pessoal? A gente fez outros treinamentos de companhias de luxo, inclusive, que começa a partir de 30 metros, 33. Então, as cabines bem generosas, tá bom? E são estas que vão ser as cabines remodeladas até o final de 2025, tá bom? Da classe Wind. Aqui a gente tem um pouco de como vai ficar, tá bom, gente? Essa é uma suíte de hoje a bordo do Windstar, tá bom? Que, como eu falei, o Windstar já teve as suas partes interiores do interior de cabines reformadas em 2023. Então, para o Spirit, a gente também pode imaginar que este resultado de reforma na cabine externa, tá bom? É, Aqui no Star Seeker, né, dos que vai ser lançados. Uma novidade que a companhia trouxe, tá? Uma cabine luxuosa, claro, de 167 metros quadrados, essa owner do Horizon, que eles chamam Horizon Owner Suite, que tem duas no Star Seeker. Ela vai ter janelas do chão ao teto, além de uma varanda, tá bom? Então, perfeito para quem está viajando em grupo de amigos, grupo de família, e um deles pegou essa cabine. Dá para fazer um coquetel à noite, chamar o pessoal para a cabine, um jantar privado. A varanda, a varanda acrescenta, gente, absurdo 75 metros quadrados de espaço, tá bom? E oferece vistas desobstruídas, para o mar. Essa suíte, ela tem uma entrada separada das outras, tem uma área de jantar e estar separadas, tem um lavabo para os hóspedes, pessoal. Então, além do banheiro principal da suíte, né, para quem está hospedado lá, tem um lavabo, tá? Se você está fazendo um coquetel, algum jantar no na sua suíte, na sua cabine. Assim como, né, todas as outras que eu gosto de mencionar também, as camas podem ser convertidas em cama de solteiro ou ser de casal. A diferença dessa owner do Star Seekers é que é uma cama king size. Então, se você converte em cama de solteiro, ela vira uma de solteiro XL, tá bom? O banheiro tem um box walk-in de vidro, tá? Com mosaico. É, E é uma cabine que eles conseguem dar uma mexida é, com os quartos do lado. Se você vai viajar com uma família, você consegue avisar eles, ó, comprei a owner, comprei o do lado, é uma família, eles conseguem mudar ali a configuração para virar uma coisa só, uma casa enorme. Então isso é bem bacana. Já nas varandas dessa classe nova do Seeker,
A gente tem a Vista varanda, tá? De deck 7, 98 metros quadrados. Essa tem 10 suítes disponíveis. Já a Premier Varanda, a gente tem 32 suítes com 85 metros quadrados. E aí a varanda normal tem 85 metros quadrados e 16 suítes, tá bom? Vocês podem ver no slide essa denominação VS1, VS2 e VSS. É, Isso só muda a localização, tá? No navio. Por isso que tem essa nomenclatura. A cabine é a mesma, muda a localização e aí isso pode mudar o preço, claro, né? Localizações mais centrais tendem a ser mais caras. A gente também tem as Infinite Suites, tá, pessoal? Que aí já são cabines externas. Você pode ver, né, uma janela que vai do chão ao teto. Muita luz natural entra também, mas não tem uma varanda que seu cliente efetivamente vá sair. A gente tem 28 Infinite Suites, sendo que quatro delas são na categoria Vista, tem 81 metros quadrados, mas estão no deck 7, então um deck mais alto. E aí a gente tem 24 Infinite Suites normais, deck 5 ou deck 6 de 85 metros quadrados. Então elas são maiores que a Vista, só que elas são localizadas em decks inferiores, tá bom? É, Aqui um pouco das experiências que a Winstar pode oferecer. Aqui a gente quis traduzir bem legal o texto deles, né? Que não há excursão típica na Winstar. É isso, eles colocam. Os hóspedes eles estão sempre próximos das experiências diferentes que eles procuram, né? Que justifiquem o valor investido nessa viagem. As excursões deles são para grupos pequenos, eles dividem bastante. Na maioria das vezes lideradas por guias locais, né, valorizando a economia local e valorizando a cultura daquele lugar, né, porque ninguém melhor do que te apresentar o lugar do que alguém que nasceu lá, conhece lá e vive lá, tá bom? Então a gente tem aí três tipos de experiências, né? A Essentials Collection, que é a mais geral, tem mais opções. A Concierge Collection, que ela aí já tem experiências em torno de um tema. Então, por exemplo, você está fazendo ilhas gregas, vai fazer excursões de um tema de mitologia, por exemplo. Então, você vai fazer excursões em museus, com historiadores. E aí a gente tem a coleção Beyond Ordinary, né? As extraordinárias que são excursões exclusivas. Aí é um grupo ainda menor. Se você está com a sua família, você pode pedir para ser só para você. Com uma certa antecedência, dá para a gente negociar com a companhia um guia que fale um espanhol ou um português. Como, repetindo, com certa antecedência, tá, gente? Ajudem a gente a ajudar vocês sempre, tá? Por favor. As excursões são adicionais, tá? Então não estão incluídas na tarifa, tem que fazer um pagamento extra. É, E aí eles não oferecem um city tour básico, eles oferecem esses três pilares que eu apresentei para vocês. Então, né, sempre excursões com uma curadoria diferenciada, até por isso é, que eles cobram a parte, justamente por essa curadoria especial, por esses detalhes nas excursões. A Windstar também se coloca uma companhia que é para viajantes e não turistas, né? A gente vai ajudar, então, a identificar um possível hóspede da Windstar. E como eu falei, toda a minha conversa, eu até considero a Windstar um produto interessante para um público até um pouco mais jovem do que eles colocam aqui nesse próximo slide, né? Então eles falam o público deles, né, que mais navega, tem aí entre 45 e 74 anos, com uma renda média familiar anual de 1 milhão, que gastam mais de 60 mil reais em viagens anuais. Também uma companhia que recebe muitos casais em lua de mel ou em comemorações de bodas, aniversário, grupos de amigos ou grupos de família viajando junto, mas também recebe viajantes solos,
tá bom? Porque cada vez mais os viajantes solos estão procurando essas experiências de navios intimistas justamente para conhecer gente, para se misturar, para fazer amizade, que é muito mais fácil do que num navio enorme. E aí algumas motivações, o que faz o cliente escolher a Winstar? A intimidade, né, num navio menor, né, de até 300 passageiros, as experiências gastronômicas que eles oferecem, como eu falei, não sei se quem está nos webinars constantemente aqui vê que as companhias elas têm restaurantes de especialidade assinados por chefe, mas normalmente é um chefe que assina um restaurante. Vocês viram aqui que a Winstar tem pelo menos três chefes diferentes assinando três restaurantes diferentes, tá bom? Essas excursões em locais históricos, né, essas atrações únicas, como o jantar na Biblioteca de Éfesos, o fato de ter a Marina de Esportes. E aí, claro, o serviço, como eu falei, é de tripulação de 2 para 1, é, os navios modernos, novos navios sendo lançados, os antigos sendo revitalizados. É o que eu falei. Tá no momento da gente voltar a focar na Windstar, porque eles estão com boas oportunidades. Tá bom. Então, novamente aqui, gente, repassando um pouco do que a gente falou aqui nos últimos 50 slides, a gente já passou 50 slides. O que está incluído? Cabines e suítes com vista para o mar, open seat, né, o jantar aberto sem taxas de reservas no restaurante principal. Nos restaurantes de especialidade ele também é aberto, também não tem taxa de reserva, ou seja, não tem que pagar, mas sim fazer a reserva para, né, tem espaço limitado para garantir o seu lugar. Tem o serviço de quarto 24 horas, lembrando que nesse serviço de quarto também entregam aquela alimentação vegana para quem precisa, gluten free para quem precisa. Bebidas não alcoólicas, incluindo café, chá, refrigerante, é, estão incluídos. Bebidas alcoólicas não estão. Eu vou mostrar mais para frente qual que é o valor. Tem esse churrasco signature a bordo em itinerários selecionados. Tem a festa na praia em itinerários selecionados, a política de Open Bridge, né, da ponte aberta para conhecer ali a ponte de comando, a plataforma de esportes, né, que dá acesso direto para o mar, e o acesso gratuito às instalações ali da academia que o spa oferece. Claro que um serviço de spa em si é pago, mas pô, uma pessoa que faz pilates sozinha, faz yoga sozinha, tem acesso gratuito às instalações destes tipos de serviço, tá bom? Então vamos lá. Tem um pacote all inclusive, que tá, né, da bebida alcoólica, Wi-Fi, e gorjetas, tá bom? US$ 89 por pessoa por noite, quando reservado antes do cruzeiro, tá bom? É, e aí, para aqueles clientes que estão acostumados com o luxo ou ultra luxo, eu já sugiro vocês, na cotação inicial, já pedir pra gente aqui, pro nosso time, falar, ó, Qualitude, esse meu cliente é um cliente que vai beber, já me manda o preço do All Inclusive Package junto com a tarifa para eu já apresentar para ele como All Inclusive, sem problema nenhum. Se escolher a tarifa do Cruise Only, como a gente falou, vai estar incluído todas as bebidas não alcoólicas, restaurante, acesso ao spa, mas não vai ter, por exemplo, o Wi-Fi, que pode ser contratado por fora, tá bom? Recapitulando também um pouco do estilo da Windstar, é um estilo casual, né? Um luxo relaxado, então não esperem que a Windstar espere do cliente de vocês um jantar de blazer, de terno, por exemplo, não. Um luxo casual, tá bom? Uma navegação bem tranquila, né? A gente tá falando de veleiros ou iates pequenos, que tem mais liberdade para navegar, para ir em cidades menores. É, o navio acaba não sendo o destino, né? O próprio destino em si que é. Isso eu também falei nos treinamentos de cruzeiro sem mistério. Os mega navios, né, os navios que a gente chama da classe contemporânea ou standard, eles são o próprio destino, né? De tanta coisa que tem que fazer neles. Aqui não, aqui é um meio de você chegar a cada destino histórico que a Wind oferece, tá bom? Aqui um pouco dos portos de embarque da temporada 2024-2026.
tá bom? Então são os portos de embarque ainda assim são portos até que comuns, né? Agora os itinerários, assim, os portos de visita que são totalmente diferentes, né? Como eu falei, eu estava olhando outro dia um roteiro de ilhas gregas muito interessante, um roteiro de Croácia também muito interessante, tá bom? Agora, para quem quiser tirar um print, é bom ter deste próximo slide aqui. Fiquem à vontade, tá bom? Onde navegamos, já final de 2024 e 2025 inteiro, por navio, tá bom? Lembrando que a classe Star hoje ela tá com 3 navios. O Star Seeker começa no Mediterrâneo em dezembro de 2025, é a última linha aí, tá bom? E a classe Wind com seus 3 navios, tá bom? Sendo que o Surf ele fica, né? O maior ele fica entre Mediterrâneo, Caribe, Mediterrâneo, Caribe. Ele só faz isso o ano inteiro. E aí a gente tem o Star Breeze que tá voltando pro Tahiti. Eu acho que é um dos próximos slides, tá? Acho que já deu tempo de quem queria tirar foto tirou. Agora eu vou passar para 2026 também. Por favor, fiquem à vontade, tá bom? E no 26 a gente já tem aí em dezembro também um outro chegando. É, a Windstar está celebrando neste ano de 2024, nosso ano atual, 36 anos de navegação na Polinésia Francesa, também é líder deste destino, é uma das únicas que a gente trabalha que fazem esse destino tão bem feito, né? O nosso problema hoje aqui para o Brasil é chegar lá, o aéreo é um aéreo complicado e caro, mas é um destino único, né? Que se o cliente não foi ainda, vale a pena investir nisso. Nesses roteiros de Polinésia Francesa, tem alguns detalhes interessantes, né? Então, uma colaboração expandida com o Pacific Beachcomber, né? Que inclui acessos às vilas privativas, bangalôs, ao Intercontinental em Bora Bora. A Windstar agora está com os roteiros visitando as remotas Ilhas Marquesas, excursões com snorkel, com arraias, com velejando em um catamarã, plantando o seu próprio coral, então parcerias aí com ONGs de, de preservação ao mar, e é literalmente, tá, gente? Isso é frase que o cara da Windstar utilizou. Tem excursões que você planta o seu próprio coral, né, em parceria com a Coral Gardeners, né, que a tradução seria justamente jardineiras de coral. Sempre tem um embaixador da cultura polinésia a bordo para um evento que eles chamam de Areia, que é uma noite de celebração polinésia com música, dança, workshops, aulas do idioma polinésio, artesanato, muitas coisas tá bem bacanas nesse destino. Então, como a gente falou, o Windstar retorna. A gente viu que o Tahiti estava com o Star Seeker Seeker não, o Breeze, se eu não me engano, naquela tabela. Agora, o Windstar, o veleiro, está retornando a Tahiti em 2027. E aí, este movimento fará da Windstar a primeira companhia de cruzeiros a ter 2 navios permanentemente na Polinésia Francesa, tá? O Windstar está em 2027 indo para o Tahiti, e aí a companhia, o Windstar, vai ser a única a ter 2 navios permanentemente nessa região, tá bom? Aqui, como eu falei, o que está incluído, né, e é naquela categoria de Discovery Event, né, um dos 3 pilares de excursão dele, que é um festival de celebração em Bora Bora, né, da cultura local, super bacana. Então a gente tem a temporada também de inverno no Mediterrâneo com a Windstar, que tá fazendo um sucesso, viu, gente? Porque quem tá indo pro Mediterrâneo no verão tá vendo o calor que tá fazendo. Tem cliente preferindo pegar um outono ou inverno até, para até conhecer com mais calma, né? O turismo lá tá muito alto, então até uma opção
aí pegar um pouco fora de temporada e a Windstar está lá no inverno. E aí, algumas razões que a própria companhia passa pra gente. Por que fazer um cruzeiro no Mediterrâneo fora de temporada? É, visitar destinos famosos como eles realmente deveriam ser, né? Aqui a tradução literal, como eles devem, é, realmente deveriam ser, entenda-se, como os destinos estão bem mais vazios, né? Então a gente consegue interagir melhor com as pessoas locais, a gente pega menos filas, não pega multidão, consegue visitar os mercados famosos sem fila, sem multidão. Eventos especiais, por exemplo, né, o Carnevale, o carnaval italiano famoso, que também não é no verão, é fora de época. E aí a Winstar está focando nesses roteiros de inverno com pernoites que dá para explorar melhor cada destino. Então, e aí para mim já entra a oportunidade que eu falei daquele cliente um pouco mais novo, aquele cliente que gosta de uma festa, talvez, gosta de uma balada, de algo do tipo. A Winstar está fazendo pernoites em algumas cidades que dá para conhecer a vida noturna, ficar fora e voltar no navio de manhã, de madrugada, enfim, que o cliente acha melhor. No Caribe, a gente tem também o pernoite, ou o que eles chamam de late night, né, que é uma saída 10, 11 da noite do porto, então dá para o cliente voltar até umas 9, 9 e meia para a embarcação. Como eu também apresentei nos outros webinars, né, gente, a grande maioria do navio, ele pede para todo mundo tá de volta a bordo umas 4 e meia, 5 da tarde para zarpar às 6. E muitas companhias, principalmente as de navio menores, né, de luxo ou premium, estão com esse movimento de ficar ou com um pernoite, né, que eles chamam de overnight, ou com late night, né, uma saída mais tarde, para mandar ver de navegar durante a madrugada enquanto o cliente está dormindo, para poder ficar o mais tempo em cada destino. Então, aqui no Caribe, a gente tem algumas opções de cidades que eles fazem ou overnight ou esse late night, como vocês podem ver aqui nesse print, tá bom? É, então, laranja, pernoite, azul claro, partida tardia, o azul escuro, horário normal, esse padrão que eu falei para vocês. Novidades para 2026, mais 30 novos portos aí, tanto pode ser porto de embarque e desembarque, quanto porto de parada, tá bom? Novos itinerários nesse estilo yacht style, focando nos menores portos e no tamanho das embarcações da classe Star. Então, já está disponível no site deles, tá, gente? Vocês podem ver grande chance de encontrar diversos itinerários que você vai conhecer a cidade de embarque e desembarque, né? Porque essas cidades aí sim tem que ter uma estrutura melhor, normalmente já são as cidades mais famosas, mais conhecidas, mas de resto um roteiro de parada só em lugar, só em ilha que a gente nunca ouviu falar. Eu pelo menos dei uma olhada, um monte de ilha que eu nunca ouvi falar. Então esse foco, aproveitando as embarcações menores, conhecer cidades que nenhum outro navio conhece, tá bom? Tem a chegada do Star Seeker também, como eu falei, dezembro de 26, tá bom? Eles são líderes em alguns destinos, então na Grécia eles são líderes total, tá bom? Na minha opinião, eles fazem ilhas ali que ninguém faz, e eles estão lá o ano inteiro. Itália também eles têm roteiros bem bacanas, tá bom? Norte da Europa, eles fazem a temporada de tulipas na Holanda e na Bélgica. Eles fazem uma volta, um roteiro que faz uma volta na Irlanda, um medley das Ilhas Britânicas também. Gostei da tradução aqui, gente. O medley das Ilhas Britânicas é uma sequência aí das Ilhas Britânicas em um só roteiro. Báltica e Escandinávia também com bastante foco, lembrando também fiordes noruegueses, gente, é muito interessante fazer com essas embarcações menores, que eles acabam entrando em alguns fiordes que os navios grandes que também fazem essa região não entram, tá bom? E aí eles estão com as Grand Voyages também, né? Quase as volta ao mundo, né? Às vezes até um pedaço da volta ao mundo. É, e eles estão com essa.
específica de Europa, que é Europe Grand Voyage, 81 dias. E aí, pessoal, agora é a oportunidade. 100 portos repetidos. Tô parecendo um vendedor, né, gente? 100 portos repetidos, é agora. Esse roteiro aí é diferencial, tá, gente? E aí, ó, mais de 14 noites na Grécia. Então, imagina, se não tem porto repetido, imagina a quantidade de ilha diferente que o cliente consegue visitar nesse grande itinerário aí, tá bom? E aí, highlights na temporada do Grand Prix de Mônaco. E ele, por algum acaso, nesse roteiro vai estar em Mônaco. E na alta temporada de Londres também. E aí parando bem no coração da cidade, né? A gente vê os barcos grandes parando em Southampton, que é um porto maior perto de Londres. O Windstar não. O Windstar vai pro coração da cidade, tá bom? O Star Seeker vai fazer o Alaska, então até por isso que quando eu apresentei a foto do Seeker, que é o que vai ser lançado, daquela cabine externa, né, que tem a varanda francesa do chão ao teto, eu falei que seria uma boa opção para o Alaska, justamente porque ele faz o Alaska, tá bom? E aí aqui a gente pegou esse roteiro justamente para vocês verem como ele entra, tá bom, nos estreitos. Estreitos que navios maiores não entram, principalmente no Alasca, tá? Que tem essa parte do Canadá muito forte. Os navios grandes eles vão por fora. Eles não fazem, eles entram em um estreito ou outro que tem um pouco maior. Vocês podem ver aí no roteiro da esquerda, esse Scenic Alaska, né? O Alaska Scenic. é, Ele é muito, muito imersivo ali dentro mesmo dos estreitos, tá bom? É, E aí a ordem dos itinerários, gente, ela pode, nesses roteiros de Alasca, ela pode sofrer alteração, tá bom? Porque a Windstar, e aí isso também, o rapaz falou pra gente, eles gostam de se assegurar que eles serão um navio principal do porto. Mas, claro, pode haver algum conflito. Exemplo, estamos no Instar em Sítica. Eles vão usar o tamanho do navio para conseguir ancorar e estar no centro da cidade. É, Então eles podem atracar em Rennes ao invés de Skagway, por exemplo, é, quando tem algum navio já em Skagway. Então eles gostam de ser o principal navio naquela cidade para pegar o melhor local de embarque e desembarque. Então às vezes você tem hoje você vai estar numa cidade, amanhã vai. Você está acordando, hoje você estaria numa cidade, você descobre que está em outra. Eles trocaram a cidade do dia seguinte, passou para o dia atual, que são todas muito perto, e a do que seria hoje, vocês vão amanhã, às vezes porque vocês desse jeito vai conseguir ser o único navio ou o primeiro a chegar naquela cidade para pegar o melhor local, tá bom? Então eles têm esse cuidado nos roteiros de Alasca. Algumas expedições signature que eles falam, né, que sempre tem aí no Alasca, todas as companhias têm, né, que é o caiaque, é, como a gente falou, claro, com o custo extra, tá bom? Até porque a viagem de Alasca é uma viagem muito de observação, né, e não tanto de ação. Então, ter a chance de fazer uma ação de caiaque pelo gelo, pelas geleiras, é muito interessante. E o Alasca tá muito em alta, gente. Eu acho que a gente até tava conversando disso, Adriano, outro dia com o Ilia. Não sei se você vai lembrar para colocar no chat aí pra gente. Eu acho que a gente viu alguma notícia, mas o Ilia que passou pra gente. Quantos navios que estão fazendo temporada de Alasca? Eu tô na cabeça 30 e pouco ou 50 e pouco. Eu acho que é um desses, mas é muito navio, gente. Muito, tá em alto o destino. E aí, qual que é a diferença da Winstar no Alasca? Além disso que eu falei, né, de mudar às vezes o itinerário para ser o navio principal. Itinerários mais lentos, né, uma navegação mais tranquila, justamente por ser menor, eles conseguem ir nas cidades pequenas que estão em sequência, então ele não tem pressa para sair de uma cidade e chegar a outra, ou acelerar o motor para dar tempo de chegar.
na outra cidade. Não, ele consegue fazer uma navegação mais tranquila. Cruzeiros panorâmicos, de observação, visitando locais históricos, parques nacionais, uma equipe de expedição interagindo com os hóspedes, né? Então, apesar de não ser um roteiro de expedição propriamente dito, né? Com essa definição, tem uma equipe de expedição a bordo, com biólogos marinhos, historiadores, enfim, que vão dar palestras sobre a cidade, sobre o destino, sobre o que vocês podem observar, sobre os animais, né, fauna, flora. Então, bem bacana ter esse diferencial, visto que não é uma viagem de expedição. E aí, aqui entra aqueles três pilares que eles fazem de expedição, entra as Signature Expeditions, né? Que são excursões opcionais de caiaque ou zodiacs, que levam os hóspedes para a água, mais próximos do gelo e da paisagem. Japão, pessoal. Japão também é um roteiro bem alto aí no mundo dos cruzeiros. Vocês devem estar cientes disso, quem tem vendido, ou até outros clientes, né? Tanto roteiros terrestres quanto de navegação estão bem alta no Japão, tá bom? E aí a Wind tem um roteiro bem imersivo que ainda faz Busan na Coreia do Sul, mas eles fazem, por exemplo, e tem excursões no Hitsurin Gardens, que é um dos maiores jardins públicos do Japão, com 750 quilômetros quadrados. Esse roteiro, por a embarcação ser pequena, ele faz o mar interno de teto, tá bom? Tem visitas aos memoriais da Segunda Guerra em Nagasaki, Hiroshima, passa por Kyoto, como eu falei, passa por Busan, na Coreia do Sul. Passa pela ilha de Hashima, que é atualmente é uma ilha atualmente abandonada, que foi cenário do filme do 007, o Skyfall, um dos últimos. É, e essa parte dessa ilha abandonada, ela é uma parte panorâmica, e aí tem um especialista que vai narrando e explicando tudo, tá bom? Dependendo da data e disponibilidade do porco, a gente consegue atracar em Tóquio ou em Yokohama, bem no coração ali da cidade. Consegue ver em Shimizu, tem um pequeno porto, dá para ver o Monte Fuji, por exemplo. É, Em Xingu é um porto ainda menor, que tem uma baía escondida. E que é um local com muitas florestas e santuários, muitos templos. Então, em Xingu, por exemplo, tem excursão de caminhada visitando diversos santuários e templos, tá bom? Muita coisa aqui de Japão, tá bom, gente? Então, em Takamatsu, por exemplo, visitas a castelos, excursão ao Parque Tamano, que é um parque também bem famoso do Japão. E o desembarque, dependendo do roteiro, ele vai ser, ou vai ser um roteiro Tóquio-Tóquio, ou pode ser um desembarque em Osaka ou Kobe, tá bom? Depende de disponibilidade. É, Então aqui, pessoal, a diferença da Winstar, né? Tudo que isso que eu apresentei, acho que deu para dar um panorama bem bom. Como vocês sabem, todos os nossos webinars ficam reservados.